Vamos lá. Olá, pessoal, mais uma atividade aqui com o professor Jorge Mendes. Vamos começar a aula de hoje falando de definição de funções, tá legal? Mas lembrando sempre a você, nossas aulas, nesse período de março e abril, vão ser baseadas no Aplix, não que você não vai usar depois. Tudo você vai acessar no Aplix depois, mas o material base está dentro do Aplix. Você entra lá, logando com o seu e-mail institucional, e depois clicando no globinho terrestre, embaixo está escrito assim, outros. Tá legal? E aí você vai escolher a primeira série. Ué, professor, eu estou na segunda série. Beleza, mas, como eu falei anteriormente, março e abril, uma revisão do ano passado. E no ano passado você estava na primeira série. Lembrando sempre isso. Clicando lá, depois escolha matemática, tá bom? E você vai ver o caderno número 1, ou referente ao primeiro bimestre, tá? Parte desse material foi tirado de lá. A outra parte foi tirada do caderno 2, que refere-se ao segundo bimestre. Tá legal? E não esqueça, cada parte desse caderno, caderno 1 e do caderno 2, a lateral tem 5 podcasts. Você também pode ouvir para ajudar e melhorar o seu entendimento em matemática, tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos falar. Lembre-se, você já reparou uma coisa? Que a conta de luz ou água, conta de telefone também, elas têm variações de valores durante o mês. Já repararam isso? Olha a atenção do gato aqui em relação a isso. Por que isso acontece? Repara aqui no exemplo dessa conta. Tem meses que ele sobe, tem meses que ela cai. Há uma relação entre consumo de energia com o valor pago. Tá? Essa relação, a gente, na matemática, dá o nome de função. Tá bom? Tanto que é uma função que constrói isso. Lembrando, você pode ler o texto aqui ou lá no material. Se for para ler aqui no vídeo, dê um pause, deite o vídeo, tá bom? Só seguir as orientações que eu já falei na etapa anterior, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, função é um dos tópicos mais presentes na matemática e no cotidiano, tá legal? Aqui ele cita um exemplo de cálculo, mas a gente tem mais exemplos aqui, tá? A construção, a gente pode começar a entender a função através de uma construção de uma tabela. Tá? Vamos ver aqui um exemplo dessa construção de tabela. Vou associar posologia o modo de usar. O que é o modo de usar? O modo de usar um remédio, tá legal? Então, a cada 5 gotas, a pessoa pesa 20 quilos, você tem que pegar 5 gotas desse remédio, tá? E aí gera essa tabelinha daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Gera essa tabelinha. Repare assim aqui, ó. Se a pessoa pesa 20 quilos, ela tem que tomar 5 gotas. Uma criança, 40 quilos, 10 gotas. Está vendo que vai aumentando de 20 em 20? Quando é 60, ela já toma 15 gotas. Tem adulto que pesa 60 quilos. Tá? Tem adolescente pesando 60 quilos. Então, quer ver? Novalgina em gotas é muito usado essa relação peso por gotas. Ou não só Novalgina, como qualquer outra medicação, tá legal? Mas não significa que a posologia, a quantidade de gotas é essa. Isso é só um exemplo, tá? Aumentei mais 20, agora a pessoa pesa 80 quilos, a pessoa tem que pingar 20 gotas se for Novalgina, para melhorar da dor de cabeça. A pessoa que pesa 100 quilos, ela tem que pingar 25 gotas. Entendeu? Há uma relação entre peso e gotas, número de gotas. Então, repare aqui, continuando o exemplo, a gente pode fazer um diagrama. Eu não sei o peso da pessoa, não tem zero de gota, tá legal? Pesa 20 quilos, 5. Pesa 40, 10 gotas. E assim sucessivamente. Repare, para cada partida tem que ter um elemento na chegada. Para cada elemento de partida tem que ter um elemento de chegada, tá? Se tiver essa seta ligando, tem que ter uma chegada. Pode sobrar mais elementos aqui? Pode. Pode sobrar mais aqui? Não. Aqui tem que ser certinho. Senão não é função, tá? Essa é uma das regras. Anotação de função. Nós usamos a letra F com parênteses, o X dentro, ou o Y. Repare aqui, ó. Assim, ó. Y ou F de X, tá? Onde X é a variável que vai mudar, que vai receber o valor, tá? F, abre parênteses, X, fecha parênteses. Tá legal? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos ver agora o que é domínio, contradomínio e imagem. Tá? Domínio são os elementos de X. No caso, nosso exemplo é o peso. Nós chamamos cada peso de domínio. E os elementos que são a quantidade de gotas é a imagem.
Porém, o conjunto que Y forma se chama contradomínio. Os elementos que estão lá dentro do Y a gente chama de imagem, mas todo o conjunto do Y é chamado de contradomínio e os elementos de X é domínio mesmo, tá? Ele não tem um nome especial para cada númerozinho lá, são os números de partida. Em matemática chamamos assim, tá? Os elementos de partida, tá legal? E é assim, ó, o elemento de partida 0 vai ter uma imagem 0. Elemento de partida 20, né? O elemento X, aqui X1, X1, X2, X3, tá? Então, o 20 vai ser 5. A imagem é 5. E esse conjunto aqui, o Y, chamado disso, Y é chamado de contradomínio, e tudo isso aqui é imagem, tudo isso aqui é domínio, e os elementos que estão dentro dele são os elementos de partida. E aqui é contradomínio, os elementos dele são a imagem. Tá bom? Definido isso? Beleza. Então, vamos lá, lei de formação de uma função. A lei de formação é o seguinte, né? Definimos lei de formação, a equação. Toda função tem uma equação lá dentro, tá? Se não tiver equação, ela é uma constante, tá legal? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Ó, repare aqui, vamos construir uma função agora. A tarifa de um aplicativo no Rio de Janeiro é formada por 1,70 preço inicial, quer dizer, você chamou lá o carro do aplicativo 99, Uber, Lyft, sei lá, um aplicativo desses, tá? Então, chamou, você já está pagando 1,70, tá legal? Aí sentou lá no carro, ele começou a dirigir, você vai pagar 2,20 por quilômetro rodado, tá legal? Então, a variável é quilômetro. Repare aqui, ó, tem uma tarifa mínima, que é R$5, ele quer montar o preço a partir desses itens daqui, tá? Tempo de corrida, isso também, mas é o POP, né? Mas aí a gente define por aqui, tá legal? Mínimo, o que é uma tarifa mínima? Se isso daqui der menos que R$5, você vai pagar 5, tá legal? Taxa de tempo de corrida. Demorou a embarcar alguma coisa, ele está cobrando 15 centavos, entendeu? Ou a sair do carro, 15 centavos, tá legal? Então, ó, qual é a lei de formação que define qualquer corrida nesse aplicativo no Rio de Janeiro? Então, tá aqui. A lei vai ser assim, Y é igual a 1,70 mais 2,20 por quilômetro rodado. X é o quilômetro rodado. Esse quilômetro rodado vai definir o preço, que é Y, tá legal? Então, se uma pessoa pegou o aplicativo, repare aqui, ó, nosso X vale 10 quilômetros. Quanto que ela pagará? Então, onde está X aqui, ó, vou mostrar aqui. Onde está X, vou colocar 10. Eu vou substituir o X por um número, e esse número, no nosso exemplo, é o 10. Então, vou multiplicar 2,20 vezes 10, vai dar 22. Reparem aqui, ó, 2,20 vezes 10, né, que eu substituí, vai dar 22. Agora eu vou somar, nunca soma primeiro, sempre multiplica, depois soma, sempre multiplica, depois soma. Se fosse dividir também, tá legal? Então vamos lá, 22 mais 1,70 vai dar 23,70, tá? Esse é o preço pago. Não importa essa daqui, a tarifa mínima deu mais de 5, você vai pagar isso. Se não demorou a embarcar nem desembarcar, então é 23,70, tá legal? Então vamos lá. O outro exemplo aqui, se a pessoa pagou, agora é o Y. Repara que o preço foi R$14,90. Eu, a partir do preço, consigo descobrir quantos quilômetros a pessoa percorreu graças àquela equação. A equação é essa aqui. 1,70 vezes, 1,70 mais 2,20 vezes X. Tá? Então, no lugar do Y, eu vou botar R$14,90. Botei. Agora, repare aqui, ó. Primeiro, eu vou passar 1,70 negativo, mas eu vou reorganizar isso aqui, ó, o 2,20 eu vou botar desse lado aqui, e esse cara daqui vai aparecer do lado de cá assim, ó, tá? 14,90 menos 1,70, porque nós, no Brasil, escrevemos da esquerda para a direita. Se fosse no Japão, ia ser da direita, de cima para baixo. Quem lê mangá sabe o que eu estou falando. É sempre de trás para frente o mangá, né? Que é a revistinha japonesa, tá legal? E na China a mesma ideia, Coreia também, tá? Então, a gente lê sempre assim, por isso que a gente escreve assim, tá? Mas se tiver do outro lado, não está errado. Igualdade é o quê? Eu vou descobrir um valor que multiplicado por X que vai dar essa subtração aqui, entendeu? Isso é igualdade. Esse valor, esse resultado aqui vai ter que ser igual a esse daqui, senão não é igualdade. Aí é desigual, né? Tá legal?
Então, 14,90 menos 1,70 vai dar 13,20, tá? Então, eu tenho 2,20 multiplicado por x. Essa etapa ele vai aparecer dividindo como traço de fração. Posso usar aquele símbolo de divisão, professor? Pode, sem problema, eu não me importo, tá? E o que eu quero é o resultado correto, você saber dividir, tá? Então, 13,20 dividido por 2,20 vai dar 6, porque 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Entendeu? Por isso que dá 6 quilômetros, tá? Não vamos usar a calculadora nesse momento, mas se você quiser, pode usar, só pausar o vídeo e fazer a continha que você vai ver que dá 6. Tá legal? Então, descobri, ó, a partir do valor pago, eu descobri quantos quilômetros a pessoa andou. Como ela pagou acima de R$5, não demorou o tempo da corrida, a embarcar ou desembarcar, tempo de corrida é esse. Não tem gente que leva a compra? Aí eles vão cobrar mais, né? Claro, o carro está parado e está deixando de faturar, entendeu, galera? Então, vamos lá. Gráfico de uma função. Agora, a gente vai montar o gráfico, né? Ao se trabalhar com funções, construção do seu gráfico se torna uma grande importância para visualizar a função. Então, você vai entender o que está acontecendo, o comportamento dessa função. Tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa, o gráfico permite identificar o tipo de função que está sendo trabalhado, sem a necessidade de nos apresentar sua lei de formação. Quer dizer, eu não preciso ver a equação. Eu leio o gráfico, eu consigo montar a equação a partir do gráfico. Tá? E, para construir o gráfico, precisamos do plano cartesiano, x e y. X, na horizontal, é chamado de abscissa. Tá? E na vertical, é o eixo das ordenadas, é o y. Tá legal? X é horizontal, abscissa. Em pé, y, vertical, eixo das ordenadas. Falou? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? A cada ponto do gráfico é conhecido como par ordenado, par x coordenadas, né? X e y. Tá? Você vai ver um exemplo agora. Vamos ver um exemplo. Repare aqui, ó, x. X aqui vale 2. E ele está aqui, ó, tá vendo? Ele levanta uma linha de construção. Linha tracejada é uma linha de construção. E aqui a 3 é outra linha de construção. O encontro deles, a gente chama de ponto, tá chamando de A, pode ser B, C, D, P, qualquer letra. Tá legal? E ela vale 2,3. Não é que é 2,3, não. 2, o valor de x, e 3, isso é uma coordenada. Coordenada ponto 2 e ponto 3. Tá? Essa vírgula é só para separar o valor, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Separar os valores das abscissas e os valores das ordenadas. Tá legal? Primeiro, sempre começa com x. Sempre a gente levanta para o x. Vamos ver aqui a diferença quando muda os pares ordenados. Reparem aqui. É par ordenado porque são dois números, né? É um par, né? Você precisa de dois números para formar esse ponto aqui. Em x valendo 2, no ponto A, e y 3. Então, o ponto A é a coordenada 2, 3. E o ponto B é a coordenada 3, 2. Repare, elas estão em distâncias diferentes, em espaços diferentes desse plano daqui. Cada lado do plano cartesiano, da reta, é um plano, tá? É um plano, isso é um plano, esse lado aqui é um plano, esse lado aqui é um plano, esse lado aqui é um plano. Tá vendo? Isso aqui é um plano infinito, tá? Plano é um espaço imaginário, tá? Que não tem. Plano é plano. Não tem definição na geometria, tá? Então, vamos lá. Primeiro, escolher os valores de x, tá? Então, sempre a gente vai escolher os valores de x, tá? O domínio. Pode ser que o problema diga, igual os exemplos anteriores, tá legal? Na lei de formação, para determinar os valores de y, imagem. Além disso, é importante determinar a raiz, ou seja, y ou f de x igual a zero. Toda vez que y é igual a zero, né, você vai ver que o gráfico vai tocar em cima de x. Y é igual a zero é a raiz. Você vai ver que vai tocar em cima de x. Se tocar em cima de y, não tem problema não. Tá legal? Outro ponto notável é x igual a zero, mas não tem nome específico. Raiz ou zero da função é y igual a zero. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Repara aqui, ó. Y é igual a zero, é a nossa raiz. Quando y é igual a zero, esse mais 2 passa para cá, menos 2, então fica coordenadas menos 2 e 0. Agora, x igual a zero, já fica 0 e 2. X igual a 1, 1 e 3. Ele vai somando aqui, tá vendo que ele transforma? 2, x aqui agora vale 2.
Cada hora x é um valor, por isso que é variável, ele varia. Nesse caso aqui, eu que informo os valores. Não existe um problema dizendo, ó, para determinado valor, me diga quanto que dá. Não é isso, igual aquele do aplicativo, tá bom? Então vamos lá, vamos montar aqui o gráfico. Ó. Segundo, agora vamos montar os pares ordenados no plano cartesiano. Vamos montar os pontos aqui. Ó. Primeiro ponto é o ponto da raiz. Quando y é igual a zero, tá vendo que ele toca em x? Tocou em x, y é zero. X vale quanto? Menos 2. Tocou em y, x é zero. Não tem nome especial, não tem nome especial. Y é 2. Aqui, ó, x é 1, y 3. x2, y4. x3, y5. E agora, a última etapa, né? Pares ordenados, você já marcou os pares ordenados? Beleza, no plano, agora você traça a reta. No caso aqui é uma reta, tá vendo? Ó, vamos traçar aqui o gráfico, a função é essa, x mais 2, e o gráfico dessa função, onde a raiz é que vai dizer a inclinação dessa reta. Repare aqui que aqui tem um ângulo, um ângulozinho, tá vendo? Que tem uma inclinação. Esse ponto poderia mexer para cá, mexer para o outro lado, dançar, tá? Então, esse ponto é a raiz, tá? Tocou x, y é zero, é a raiz da função. Tá legal? Vamos continuar aqui. Então, esse é o gráfico da função y é igual a x mais 2. Vamos falar agora de introdução à função polinomial. Tá legal? Então, introdução à função polinomial. Desculpa, apareceu aquela dali, tá? Mas não tem problema não. Do polinomial do primeiro grau. Que é, na verdade, a ideia de função parte, né, a nossa primeira função que a gente aprende é a função polinomial de primeiro grau, conhecida também como função afim, função identidade, e assim vai. Tá legal? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Ela é sempre assim, ó, ax mais b. Ela sempre vai... Isso aqui é a forma genérica de escrevê-la, onde A é um número e B também é um número é real. B pode ser negativo, A também pode ser negativo. A pode ser raiz, pode ser fração, B também. Tá? Só x que eu que vou escolher o valor, ou o problema vai me dizer, aí eu vou achar o valor para y, tá legal? E esses números aqui sempre serão fixos. Ou o problema já vai me dar quem é a equação, que isso é uma equação, ou eu vou ter que montar essa equação a partir dessa forma genérica. Por isso que a gente tem que lembrar da forma genérica. Tá legal? Então, ó, vamos lá. A maior que zero. O que acontece com o gráfico da função polinomial quando A é maior que zero? Repare, sempre será assim. A é maior que zero. Uma das características daquele ax maior que b. Tá vendo? Ó, sempre terá esse traço assim. Ó. Sempre terá esse traço assim. A maior que zero. Vamos ver A menor que zero, como que ela fica, o gráfico? Aqui, ó, ao contrário. Ó, tá vendo? Ao contrário. A menor que zero é ao contrário. Identificou, já sabe. A é negativo. Nesse caso aqui, A é negativo. Menos 1, menos 2, menos 1 sobre 2, menos 3 sobre 4, entendeu? Negativo é isso. O outro é positivo. Tá? Aqui, ó, B é o coeficiente linear, representa a ordenada, quer dizer, quando ele toca no eixo do Y. Tá legal? Quando ele faz a interseção. Interseção quando ele toca o eixo do Y. Tá? Esse é o ponto B. Tá legal? Então, vamos para o exemplo. Seja a função polinomial do primeiro grau, tá vendo, ó? A já está dizendo aqui no problema. Ó. A vale 4, B vale menos 2. Repara que x sou eu que vou dizer, o problema vai... Eu que vou escolher os pontos, tá legal? Mas aqui, ó, A vale 4, B menos 2. Ó. Repare aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? A forma genérica é só comparar. Ó. A é 4, B é positivo aqui. Opa, mas aqui ele é menos. Esse menos sempre entra. Tá legal? Ó, vai ficar aqui, ó, só você comparar, ó, B é menos 2. Tá? É só olhar a posição. Olhou a posição, não errou. Se tiver menos, o B é negativo. Tá legal? Se o A fosse negativo, o A seria menos. Vamos para a pergunta? Vamos para a pergunta? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Determine os coeficientes da função polinomial do primeiro grau, definida por menos x. Quando tem menos na frente, é um 1. Tá? Lembra disso? Eu falava muito no ano passado. Tem um menos na frente, já sabe. E aqui é o outro. Aí você vai me dizer quem é o A, quem é o B aí. Tá legal? Então, aperte o pause e aí embaixo no formulário, marque a resposta que você achar correta.